Para você ligado e conectado na GTV, estamos começando o nosso 21º podcast. E antes da gente apresentar o nosso convidado da noite de hoje, a gente vai passar aqui os nossos patrocinadores, as pessoas que com certeza apoiam esse projeto na GTV. Colonial Guararema, se você quer construir ou reformar, no Colonial tem. Agora, com um financiamento em 48 vezes. Consulte condições e pague aquela parcelinha que cabe no seu bolso. As informações estão na tela. Supermercado Doce Preço, o melhor preço da cidade, no centro de Guararema. De sexta a domingo, o açougue com promoções incríveis para você fazer aquele churrasco e aquele almoço especial. NET Jacareí, tá procurando aquela conexão rápida que não cai, é a NET Jacareí, 100% fibra ótica, planos até 900 megas. Bela Dona Salgados, que serviu salgados maravilhosos para o nosso convidado e a sua equipe que chegou por aqui. Tudo para sua festa ou evento, deixe sua festa incrível com os nossos salgados. E também a Cafeteria Central, que sempre nos fornece essa caneca maravilhosa para o nosso podcast. Lá você encontra cappuccinos, sanduíches, salgados, o melhor café de Guararema. Olá, Léo, desculpa aí, tô errando o seu merchan aqui. O Instagram é o cafeteria.guararema. Muito obrigado ao pessoal da Cafeteria Central sobre o apoio que eles nos dão sempre aqui no nosso podcast. Antes de eu passar a bola para o nosso convidado, vamos àquela apresentação que ele tanto merece, é claro. Hoje o papo é com um nome que faz parte da história do basquete brasileiro. Um cara que dedicou décadas ao esporte e construiu uma carreira sólida, acumulou números impressionantes, são mais de 1.300 jogos como atleta. Títulos importantes no cenário nacional e internacional. E também foi vestindo a camisa da seleção brasileira, que ele foi campeão sul-americano, defendendo o Brasil em mais de 200 partidas. Foi campeão em cima deles. A gente vai conversar isso no programa hoje, em 1987. Uma geração que marcou época e ele estava lá, vivendo tudo isso dentro da quadra. Sem mais delongas, tapete vermelho para o homem, Guerrinha. Guerrinha, muito obrigado por você estar aqui atendendo a GTV no nosso podcast. Olha, eu que agradeço o convite. Legal falar de uma história tão longa, né, competitiva e que marcou história. Então isso daí é até fácil de conversar. Com certeza, a gente já bateu aquela famosa resenha ali nos bastidores, já fizemos aquele primeiro contato. Guerrinha, conta pra gente aí, antes da gente discorrer da sua carreira como jogador, treinador, como é que iniciou essa paixão pelo basquete? Foi influência de alguém? Você já começou batendo bola na sua casa? Como é que foi isso aí? Bom, por incrível que pareça, a minha família jogava futebol. Meu pai tinha fábrica em Franca, eu sou de Franca, de chuteira e calçados, né, masculino. Mas a minha vida era próxima ao Clube dos Bagres, 2, 3 quadras. Certo. E na época a gente vivia no clube. Clube, escola, escola, clube e rua. Que hoje não dá mais, né? Hoje não tem mais, né? Todo mundo no celular. Exatamente. Então, dentro do clube, dentro da escola, na Cidade Franca, o primeiro esporte sempre foi basquetebol. E foi assim que eu fui me desenvolvendo, né? Iniciando, aprendendo basquete. Eu fiz outros esportes, natação, fiz judô, futebol de salão, que na época era muito gostoso, né? Futsal. Tentei futebol de campo, mas era muito grande. Eu gostava de coisa menor assim, quadra. E basquetebol foi que encaixou no meu perfil, né? De não ser privilegiado fisicamente. Eu tenho 86. Certo. Mas eu era pequeno. Então eu tive que desenvolver muito a técnica do jogo, a leitura do jogo para poder competir. Eu era muito competitivo, mas não tinha aquele físico. E com isso fui desenvolvendo uma leitura de jogo que me tornou, né, um armador com uma visão de jogo, com organização de jogo. E assim eu fui me desenvolvendo, junto com a Escola de Franca, né, que em 1959 iniciou uma história muito bonita de muitos anos. E eu tive aí o privilégio de jogar mais de 1.300 partidas por Franca, sendo
praticamente aí 15 anos capitão do time de Franca, Que ganhando legal. brasileiro, 5 paulistas, sul-americano, vice-mundial, e convivendo com jogadores como Hélio Rubens, Fausto, Robertão, jogadores que fizeram história também. Seu pai foi o maior incentivador, foi o seu tio, foi sua mãe. Quando você começou esse contato aí com basquete, que você chegou em casa e falou assim, mãe, é isso que eu quero pra minha vida. Como é que foi a transição? Conta pra gente essa parte. Bom, o maior incentivador acho que foi minha própria vida, né? De clube, dos amigos, e em casa eu nunca tive incentivos assim para falar, não, vai jogar isso, jogar aquilo. Em casa, meu pai vem de uma família de imigrantes italiano, a minha mãe de Espanha, né? Da Espanha, e eles vieram para cá para trabalhar. Certo. Então meu pai falava, olha, até 14 anos você tem casa, comida e escola. A partir dos 14 anos você se vira ou vai trabalhar e estudar. Certo. Mas nunca foi um incentivo de pegar na mão e levar. Então daí a gente já tinha que ter iniciativa e ter meios, né? Eu era já sócio do clube, a minha família, meu pai. Isso daí foi um grande incentivo. O resto é a gente que tem que fazer mesmo. Eu não sou muito a favor do pai e a mãe ficar levando para lá e para cá. Certo. Né? A gente sabe que tem N situações, mas eu acho que você tem que criar meios, igual meu pai criou, arrumar o clube, e quem tem que ir atrás é a própria pessoa. Eu acho que isso fortalece mais. Então, mas nunca também tive nada contra. Como eu sempre fui um bom filho, estudava, passava ali na régua. Não era nem muito. Só 10 de educação física. O resto era na... Era na régua. Era na régua. E é que na época eu tinha que tirar até 100, você tinha que tirar 70, né? Certo. Para passar. Aí depois passou de 10, tirar 7. Mas eu era ali. Muitos ficavam de exame, porque eu ficava muito dentro da quadra, gostava muito de esporte. Isso com quantos anos? Desde 6 anos de idade. Desde os 6 anos você já ingressou já. Então é um negócio paixão de pequeno mesmo. E cultural, né? Franca, a gente brinca assim, quando você nasce em Franca, eles te jogam na parede. Se você parar, vai ser jogador de basquete. Se você cair, vai ser sapateiro. Né? Já tem essa resenha cultural. Regrinha. Que então legal. eu queria ser jogador. Sim. E tinha os ídolos, né? No clube ali, ver o treino à tarde. E assim fui aprendendo com um, aprendendo com outro. Por exemplo, pra você ter uma ideia, eu tinha o passe como o melhor fundamento meu. Certo. Como é que eu aprendi o passe? Pegando bola para os jogadores. Olha que legal. Aí os caras falam, passa a bola aqui. Não passa assim não, tem que ser assim, assado. Então você vai aprendendo muito pelas necessidades. Certo. E aprendendo com o jeito deles, né? Tinha exemplos lá, né? Desde o técnico, como os jogadores mais velhos, que tipo, era o segundo pai. Né? Aquela segunda educação que você tem fora de casa, né? Que a gente tem a educação básica, que é em casa, depois fora de casa, né? Com os amigos e outras pessoas, e a parte escolar, né? Religiosa, tantas outras coisas que consegue fora da sua casa ou dentro da sua própria casa, você te levar a uma educação global. Então eu tive muita facilidade nisso, só graças a Deus, pessoas boas no meu caminho. Tive muitos amigos tranqueiras, mas a própria vida esportiva fazia com que eu fosse dormir cedo. Eu tinha um objetivo de ser jogador, né, do time. E na época os caras falavam, pô, larga de ser bobo, você vai ficar aí. Eu era o bobo, né? Porque queria descansar, queria estudar, queria treinar. Você sempre foi muito, então, centrado... Muito disciplinado. Disciplinado. Muito disciplinado e focado. Então, muito competitivo nessa parte, né? Que legal. Então, acho que isso foi a minha grande virtude. Eu só virei jogador, não foi por talento só. Sim. E nem por indicações QI. Certo. Foi pelo próprio esforço. Pra você ter uma ideia, a minha grande chance foi que eu morava perto do clube, o treino era das 6h30 às 8h30, né? E nessa época era o horário de jantar, 6h30, 7 horas. E eu ficava no treino, o jogador trabalhava e treinava, a equipe principal treinava nesse horário. E eu ficava ali esperando
alguém machucar e eles me chamar para completar o treino. Caramba, você Eu perdi o jantar e ficava ali. Aí eles falavam assim, vai, Guerrinha, entra aí, ó. Só que não faz nada de errado não, tarará. E eu fui aprendendo a função de jogador. Que legal. E assim eu fui virando jogador. Meus amigos iam para casa, ia sair, eu ficava ali no treino assistindo e aprendendo. Compromissado, disciplinado, com objetivo para chegar onde chegou, né? Sem isso, ninguém chega à Olimpíada. Guerrinha, antes da gente chegar aí na sua fase profissional, quem foi o seu maior treinador aí nas categorias de base? Aquela figura que você lembra com muito carinho, que, obviamente, mediante a sua disciplina, te deu esse up, vamos dizer assim, para você trilhar essa carreira. Eu fui meu treinador, eu fui autodidata. Apesar de Franca ser uma cidade, praticamente eu nunca joguei categoria de base. Certo. Eu treinava no clube, brincava, jogava muito ali, 3 contra 3, 2 contra 2, 5 contra 5. Certo. Mas a minha formação foi colegial. Certo. Jogos colegiais, e onde o professor de educação física não era bom em basquete. Sim. Ele era um professor entendia educador. dos outros esportes como Só que normal, a gente, né, que dava o treino, a gente que fazia tudo, e fui campeão do estado, eu praticamente sendo técnico do time. Aí eu já fui aprendendo a ser técnico, ter liderança, ser capitão do time. E assim, com 16 anos, eu já fui ser jogador do adulto. Se profissionalizou muito rápido, né? Exatamente. Devido a essa metodologia que você já tinha, aonde você queria chegar, se profissionalizou rapidamente. Eu aprendi uma coisa. Para você ser bom no que você quer, você tem que repetir. Sim. Quanto mais você repete, e a gente tem exemplo do próprio arremesso do Oscar, né? Quando alguém fala que ele é mão santa, ele fala, mão santa é treino. É treino. Mão santa a minha treino. Mão santa é arremessar 1000 bolas por dia. Nada, não foi assim. Não tem almoço de graça e não tem nada de sucesso antes do trabalho. Conta pra gente aí, você chegou rapidamente, né, no time adulto, foram 21 temporadas, mais de 1.157 jogos, é coisa de lenda mesmo, né? São 5 títulos paulistas, 5 brasileiros, a gente vai conversar a respeito disso aí. Desses títulos paulistas, qual foi o de maior impacto? Foi o primeiro que... De jogador? De jogador, isso. Vamos tratar agora não, você como jogador. Como é que foi? O primeiro e o segundo, praticamente, eu entrava compondo muito elenco, pouco. Né? Compondo elenco, tinha jogadores muito bons. Na minha posição tinha 2 titulares, armadores de seleção brasileira, para você ter uma ideia. Várias pessoas paravam por causa disso e eu não parei. E eu fui aprendendo. 3 anos eu fiquei aprendendo. Certo. Praticamente um estagiário ali, assíduo. E aí, com as contusões do Hélio, o Hélio machucava muito, na época, e eu ia entrando nas fogueiras, final de Paulista, final disso, final daquilo. E com o meu jeito de organizador, boa defesa, bom passe e muito competitivo, eu fui ganhando espaço. E assim eu fui entrando na equipe e sendo sólido, né? Consistente para jogar. E dentro das características do time de Franca, que era um time organizado, um time que jogava para não errar, não era só para acertar, e com a defesa muito forte, um contra-ataque muito bom. E eu tive uma lição muito boa do Hélio, que era ter um passe rápido. Enquanto o pessoal usava muito drible, exagero, era 1, 2 dribles, eu já soltava a bola. Então fazia o time ser muito rápido. Entendi. Não ficava segurando. Nada. Dinamismo. Nada de mostrar habilidade e agilidade. Era toma lá da cá. Era ser objetivo e pôr o time para jogar e correr, e defendia bem. Então, com isso, eu fui ganhando espaço no time, sendo chamado para a seleção brasileira com 20 anos já. Certo. Com o Edvard técnico. Lógico que fui cortado. Em 83, a primeira vez que eu fui para a seleção mesmo no Pan-Americano de Caracas, foi a primeira vez que o Michael Jordan foi apresentado para o mundo. Eu era 11º, 12º jogador ali. Vi o Michael Jordan com cabelo. Caramba! E já jogando muito. Imagine, né? Você é acostumado a ver ele na TV e você tá participando. Não via nada. A gente naquela época não tinha... Chegava videocassete depois de 2 anos, né? Demorava, né? Não era igual hoje, você vê o Jogo das Estrelas ao vivo. Que tá fácil assim, né? Então era muito difícil tudo. Mas esse difícil fazia você ter resiliência, você construir uma solidez na sua vida, no seu propósito. Isso aí te deixava muito forte para qualquer probleminha de jogo, né? Graças a Deus,
Eu nunca tive contusões sérias, né? Até hoje não tenho dor, graças a Deus. Então isso me ajudou muito, porque o jogador que lesiona muito, que às vezes é por falta de descansar, por falta de se fortalecer, eu nunca tive, na minha formação como jogador, academia, preparador físico, era tudo na raça, meu. Tudo na raça, né? Era, não sei se com a sua idade, mas quando a gente machucava, entrava um massagista com uma bisnaguinha e jogava éter direto assim para amortecer, né? E vai jogar, não tinha bate manha, o pé, não. tá doendo não, vambora então. Aí no outro dia o pé tava uma bola, né? Mas pelo menos dava pra terminar aquele jogo lá, né? Que supercílio meu é cortado em todo lugar. Ia pro vestiário, dava uns nó lá e voltava, cara. Ai. Nariz quebrado em 8, 9 lugares, desvio de septo. E aí, foram 5 brasileiros, né? Como jogador, sim. Como jogador, sim, né? 5 brasileiros, né? Qual o mais marcante? Você lembra? Ou todos têm um sabor especial? Vou falar uma coisa. Como é que funciona na sua cabeça isso? Para mim não existe título assim mais importante que o outro. Depende do momento que você está vivendo. Certo. Né? Então, lógico que a gente vai falar que o título do Pan-Americano foi muito importante. Todo mundo viu a abertura da Olimpíada, né? A bola minha de longe, né? Como jogador, várias vezes no Ibirapuera, levando o time de Franca a ser campeão também. Mas o mais importante, mais assim, deslumbrante para mim foi o desfile de abertura de uma Olimpíada. Isso não tem... É algo que te marcou completamente. Muito. Porque ali passa um filminho na tua cabeça de tudo que você passou para chegar ali. Sim. Você chegar a uma Olimpíada... Abrir mão de tudo, né? Dormir cedo, não sair pra beber, não sair Nada, pra gandaiar. Sabia que era happy hour. Nem rap, nem hour. Era só dormir mesmo. E descansar, acordar no outro dia. Ainda tinha na época aqueles filmes do Rock, lutador, que na época eu dei muito azar, que tinha que acordar às 5 da manhã para sair correndo, as escadarias. Era a nossa preparação física, né? Sei. Mas assim... Tirando as brincadeiras, a abertura da Olimpíada, agora todo título tem seu significado, né? A hora que você olha para trás, você fala, não, que legal aquilo que eu passei, aquela dificuldade do time, a gente conseguiu reverter. Teve um ano que Franca ganhou Paulista, brasileiro, sul-americano seguido, 3 anos seguidos, todos os títulos. Aí todo mundo fala assim, mas tá ruim demais os outros times, não fala que você tava bom. Exatamente, você não tá legal, os outros é que estão muito ruins. Então é assim, é o brasileiro, né? Isso acontece hoje com a seleção brasileira no futebol. Se ganhar de 5-0, não fez mais do que a obrigação. Se ganhou de 1, tá ruim. Então nunca nada tá bom, né? Eu acho que geralmente, por experiência de vida... Toda vez que a seleção brasileira sai aqui bem cotada, nunca ganha a Copa do Mundo. Sempre quando sai muito criticada, ela vai lá e dá a volta. Você acha que vai dar esse ano? Eu não acredito muito, não. Na seleção. Não, né? Acho que é muito jogador pasteurizado, entendeu? Sim. Não é jogador que vive o dia a dia do Brasil, os clubes. Sim. Eu não sou muito saudosista, mas não dá para comparar. Não. Não é qualidade, não. Mentalidade. Vamos dizer no off também dos qualidade, jogadores, né? Com qualidade com certeza. Não dá para comparar. Isso aí é que já não dá mesmo. Isso não dá nem para colocar na prateleira. Mas eu acho os jogadores muito pasteurizados, então muito envelopados. Sim. Né? Não é uma coisa natural, não é expressão simples. Sim. É muito agente, é muito dinheiro, é muita coisa. Isso faz que o cara... Eu vi uma vez uma declaração do Magic Johnson, do Larry Bird, que eles falaram que na época deles ele ia no posto, ganhando ou perdendo o jogo, eles iam no posto para pôr gasolina, né? Porque nos Estados Unidos é você mesmo que coloca. Abastece o carro. Hoje os jogadores milionários, multimilionários, têm as pessoas, a equipe deles para pôr gasolina, para deixar o carro pronto. É demais, né? Então eu acho que isso daí cria uma barreira muito grande entre o atleta, né, o artista. As gerações atuais hoje ficou muito, como se dizia, vitrificadas, muito longe da realidade, na minha opinião. Sim. Guerrinha, qual é a maior diferença que você vê daquela geração, dessa que você viveu, dessas 21 temporadas que você teve, com os atletas de agora que a gente ainda vai conversar sobre isso, sobre a parte de coordenação, o que você vê
tão diferente do basquete que você jogou, que você viveu, pro de agora? Ó, vou te dar alguns exemplos de basquete competitivo, né? Na NBA, até pouco tempo atrás, acabava o jogo, cada um virava as costas e ia pro vestiário. Hoje só falta, né, ficar ali conversando e abraça. Não estou falando que tá errado ou certo. O jogador era praxe no último jogo do playoff. Você caiu, você tinha que ir lá e cumprimentar o adversário. Certo. Inclusive, vários jogadores nem isso fazia, tão competitivo que era. Eu acho que não precisa brigar, não precisa nada, mas você precisa brigar mais pelo seu time. Eu vejo hoje que é muito fácil sair de um time para o outro, tudo pode. Tinha muito mais amor à camisa no seu tempo, ou não seria isso? Pode usar essa expressão. Eu acho também por falta de... Se ele chegasse para um Rivelino e falasse, você vai jogar no Palmeiras, você fala, você está louco, cara? Sim. Ou vice-versa, né? Você vai pegar um jogador, nós temos até o próprio agora, né? O Marco, goleiro do Palmeiras, você vai jogar no Corinthians, você fala, você está louco? Hoje... Não casava, né? Não tinha como, né? Então, um exemplo, fala assim, né? Então, eu acho que hoje ficou tudo fácil, o valor modificou, os valores, e isso reflete, né, da sociedade, reflete no jogador, reflete, né? Não é melhor ou pior, né? Sim. Não existe certo e errado. Sim. Mas eu acredito muito nisso, que antigamente tinha mais essa pegada, esse negócio mais raiz, né? Era tudo mais difícil. Sim. Né? Era mais competitivo, você, para estudar, né? você ia a pé para o colégio. Hoje alguém tem que te levar. Sim, sim. É diferente, né? É diferente. E pelo caminho você já ia apertando campainha, brigando, correndo de cachorro. Se passasse em algum lugar e tinha uma fruta, você já pegava. Então isso daí muda um pouco a criatividade, o improviso. Sim. Hoje, esse pasteurizado que eu te falo é muito copy-cole. Sim. É muito igual. Antigamente é muito diferente. Esse diferente é saudável. Entendeu? Entendi. E você chegar em casa e seu pai só perguntar, tá tudo bem? Não precisa ficar perguntando o que aconteceu no treino, deixa eu ir lá resolver. Não, Entendi. O problema é seu. Você que resolva, né? Você já teve briga de rua? Briga de rua, sim. Se você chegar em casa e falar pro teu pai que apanhou, e vem reclamar, apanhou, te bate também. Eu ainda sou desse tempo ainda. Então, mais ou menos isso, entendeu? Aí agora não, agora ficam ali, ai meu filho, você isso. Ninguém tá fazendo apologia à violência, não é isso. Mas o Guerrinha tá explicando que hoje tem muita frescura, né, Guerrinha? Muita... Então, eu acho assim, o ser humano ele precisa de mais dificuldade para ele valorizar mais as coisas. Porque essa sociedade hoje não sabe receber um não. Essa que é a grande realidade, né? Frustra muito. Isso. E no jogo é a mesma coisa. Exato. Se você começa um jogo, vou te dar um exemplo, a construção do jogo é muito grande, né? Ela tem várias a tática, a parte física, a parte técnica, a arbitragem, o adversário, uma situação de coisas, e que às vezes vai ter muito não do jogo para você. Certo. E se você não for resiliente, você não fica cascudo para superá-las. Exatamente. E se você, entendeu? Quer dizer, isso ajuda nessa formação. Apesar que hoje é uma garotada maravilhosa. Você vai lá, não tem um problema, garotos educados, treina, joga, faz o profissionalismo, sacrificam muito também, deixam de... Muitos atletas, né, a maioria, não tem final de semana, não tem Natal, não tem aniversário, não tem casamento, não sei de quem. É uma vida dura também. Sim. Né? Mas hoje é mais fácil. Sim. Tudo é mais fácil. Né? Se você for pegar a sua vida, ela é muito mais facilitada que a do teu pai. A do teu pai foi muito mais facilitada do que seu avô. Pela própria história. Pela própria história, com certeza. Guerrinha, fala pra gente, né? De tudo que você passou aí, dos títulos, dos jogos, dos anos, né? Como jogador, o que você mais sente saudade dessa época? Olha, na verdade, eu sou um pouco atípico. Eu vivo muito intensamente. Você falar assim, você quer voltar a ser jogador? Eu vi esses dias um podcast do Romário com o Renato. Renato, nossa, a vida de jogador é maravilhosa. Não é não, cara. Você não pode ficar pensando só nas fãs, nas saídas. É dura a vida de um atleta.
disciplina, comer certo, dormir no horário certo. Sim, abrir viagem, mão de aniversários, de tudo. Porque o seu corpo é o seu instrumento de trabalho. É um sacrifício muito grande. Então, você fala assim, hoje eu tenho uma vida bem melhor do que eu tinha quando era atleta. Eu posso fazer muito mais coisas, Sim. né? Você tem que descansar, tarará. Como jogador, né, e como técnico também. Porque o técnico você não usa o corpo para jogar, mas o seu mental tem que estar descansado, você tem que estar preparado, você tem que se fortalecer. Não é só ir lá treinar e chegar na hora do jogo. E pronto, né? Você tem que estar pronto para resolver os problemas que tem no jogo, né? Na equipe. Sim. É um desgaste mental que você chega em casa, você não... Tem gente que não dorme a noite inteira, parece que fez um tratamento de câncer, entendeu? Fica pilhado, né? Fica pilhado. Eu, por exemplo, eu chegava em casa, tomar banho e desmaiava. Dormia que é inacreditável. Só que eu acordava às 3 da manhã, ficava andando e aquele veneno correndo pelo corpo do jogo. Quando deu certo é bom demais, Sim. você não dorme. E quando é errado também, você não dorme. Sim. E no outro dia você tem que ir lá levar uma proposta. Então o pré e pós-jogo é muito desgastante. Mentalmente, Sim. fisicamente. Ou seja, você viveu aquela fase de jogador, foi ótima, mas não é nada assim que você fala, Não, meu eu acho Deus. que foi muito importante para minha vida, né? A Certo. vida saudável, Uhum. situações de dificuldades que te fortalecem, né? Certo. Para a vida do dia a dia, Certo. porque a gente traz muita coisa do esporte para a parte profissional, para a sua parte pessoal. Então, sem dúvida nenhuma, eu sou muito grato à minha vida como atleta. Não só pelos títulos, pelo que eu conheci mais de 55 países, Que legal. 5 continentes, participar de Olimpíadas, Mundiais, não tem preço isso, né? Se eu voltasse hoje, Privilégio para poucos, se eu voltasse hoje ser reencarnado e falar assim, o que você gostaria? A mesma vida? Eu falei, pode escrever, a mesma vida. Com as mesmas dificuldades, que foi muito boa a minha vida de atleta, Sim, entendeu? sim. Porque eu te falei, não tive contusões, né? Participei de gerações maravilhosas, tanto de clube como de seleção. Tive escolas, né, de pessoas mais velhas que me passaram valores muito importantes. Então, vou ficar aqui falando um tantão. Né? E como técnico, a gente tem que fazer o que fizeram com a gente. Sim. Ó, antes da gente chegar na parte do técnico, gente, se a gente for conversar a carreira inteira desse homem aqui, a gente vai ficar aqui mais de 4 horas. Não falei de regionais, jogos abertos. Não, nem dá. Galera, quando eu fui pedir o release dele, da carreira, rapaz, é tanta coisa que se a gente for aqui dimensionar, é muito assunto legal. Guerrinha, agora, chegando na parte da seleção brasileira, como jogador, antes da gente chegar naquele jogo especial contra os Estados Unidos, como é que foi a primeira convocação, a emoção, aonde você estava, quem te avisou, como é que foi isso aí? Então, a seleção, você ficava, né? Esses dias eu estava conversando, eu converso muito com o Lula, que foi técnico de Franca, né? Que hoje trabalha na Liga. Ele falava, o jogador de futebol, Pelé, ficava no rádio escutando, ia sair a convocação no nome dele, Pelé. Hoje é moderno, né? Sai, o pessoal às vezes nem vibra, né? Mas estou falando assim, que quando eu recebi a notícia, foi através de jornal, que saiu no jornal. Eu fiquei, nossa, nem dormia, né? Que legal. Primeira vez seleção, tal. E aí seleção é assim, a primeira coisa que você faz é ser convocado. Geralmente tem 15, 17. Aí a segunda etapa é você ficar entre os 12. Você quer ficar entre os 12, está no campeonato. Aí você tem entre os 12, você quer ficar entre os 8 que jogam. Sim. Porque 4, 2 principalmente, vão de pneu de step. Né? Só quebrando um galho, né? Só que quando você está entre os 8, você está na seleção, você quer jogar entre os 5 titular. Sim. E os 5 titulares sempre tem os pontos esquerda que saem primeiro. E os que ficam mais. Aí você quer ficar no grupo dos 3 que jogam mais. Então é um eterno desafio. É um eterno desafio. E quando você está jogando entre os 3 e não sai, você quer jogar bem para ganhar, para ajudar a equipe também. Sim. Cada hora com uma função, mas é um desafio. Então foi muito legal a seleção, cada ano ser convocado. Aí depois que eu entrei em 83, nunca mais saí da seleção. Fui até 95. A gente até tá colocando aqui na TV uma arte muito interessante que o Guerrinha jogou de 82 a 95, são 228 jogos, né, pela seleção. Guerrinha, qual que é a maior diferença em atuar
pelo clube e pela seleção? Totalmente diferente. Totalmente? Tem jogador que é craque no clube e não consegue jogar na seleção. Para você jogar na seleção, você tem que ter uma personalidade muito competitiva, você ter uma personalidade de não desistir nunca. Por exemplo, no Pan-Americano, eu tinha 3 armadores. E a preferência do técnico era os outros 2 e eu não. Só que eu tive para vir embora. Eu arrumei minha mala e não me punha para jogar. Eu falei, não, vou embora. Os caras não deixaram sentar em cima da mala. Você não vai, você Sério? não vai. Aí começou o Pan-Americano, o armador titular, o Mauri, que o Teg gostava muito do jogo dele, muito bom jogador também. Pegou cachumba, ficou praticamente no... A gente estava num forte de militar. Certo. Era alojamento Pan-Americano, não era hotel. E ele ficava, não podia sair. E ficou 2, o Cadum e eu. O Cadum estava indo bem, mas eu entrava e mudava muito o jogo. Aí, no metade da competição, eu já virei titular. Que legal. Então, eu tinha esse tipo de jogo que encaixava com essa geração. Sim. Que eu passava muito bem, marcava muito bem, fazia muito contra-ataque. Então, a minha característica foi muito boa para esse tipo de time com o Oscar e o Marcel. Então, deu certo. Eu, naquela geração, estava, vamos dizer assim, estava no lugar certo, na hora certa e fiz a coisa certa. Então, isso me ajudou demais jogar na seleção. E é muito diferente do clube. No clube, por exemplo, tem muita vaidade em seleção? Não, vaidade como é que funciona? Tem na sua família, tem no seu trabalho. Como é que funciona esse vestiário? Tem muita briga? Respeita mais. Respeita mais? Quando o jogador é melhor, ele respeita mais o outro. Entendi. Difícil é você trabalhar com um jogador ruim, que ele acha que é bom e não é. E na seleção não ia... Seleção só tem craque. Só tem craque, né? É, a maioria, né? Jogador de destaque. Pra você ter uma ideia, eu no time, na época do PAN, eu era cestinha do time com 28 de média de pontos. Certo. Né? Que não era muito a minha característica, era muito mais em dar assistência, mas em franco eu tinha que ser cestinha, porque o meu time era intermediário para bom, né? E ganhava. E na seleção, eu fazia média de 6 pontos por jogo. Você não tinha essa responsabilidade. Não tinha volume de jogo. Entendi. Com Oscar e Marcel você não tem, um buraco negro de cada lado, entendeu? A bola vai e não volta mais e resolve. Entendi. Então você tem que ter o discernimento de entender a sua função. Que você é outra peça no clube e outra peça na seleção. Exatamente. São peças completamente diferentes, né? Então, a engrenagem funciona diferente, né? Exatamente. A engrenagem funciona... É igual quando você começa a jogar. Você não queira chegar e já bater o pênalti. Vai bater lateral, vai buscar a bola. Tem que chegar mais pianinho, né? Mais tranquilo. Ô, meu produtor, coloca outra foto legal aí da seleção pro Guerrinha comentar pra gente. Coloca aí pra gente ver. Essa daí é interessante, hein? Conta pra gente aí dessa foto aí. Essa foto é pesada, né? Quem tava? Bom, esse é o Ari Vidal. Certo. Técnico, que não dava nem treino. Ele liderava e tinha gestão das pessoas. Mas ele nem treino dava. Quem dava era o Medalha, que era o assistente. Certo. E nós. A gente criava as regras. Não tem falta, vira tanto, acaba tanto... E a gente que levava o negócio. Você lembra onde foi essa foto? Foi em Indianápolis, né? O pessoal do COB, Dr. Rossi, Dr. Acho que todo mundo com a medalha aí no peito. Todo mundo aí, né? Esse pessoal aqui, esse Valdir Barbante era o nosso preparador físico, que fez um trabalho, porque o time corria muito. Naquela época a gente já fazia calorias, eu era magrelo, né? Na época, mas o Marcel era mais gordinho, o Mauri e o Oscar querendo já engordar, né? Mas apesar de ser magro. E aí já fazia os negócios de calorias, tabela, e a gente, comia bem, né? E aqui só jogador top, né? O Israel, o Marcel, o Silvio, que era pivô, o Gerson, que não está mais aqui, meu companheiro de quarto. Eu era companheiro de quarto, porque eu entro no quarto, eu sou bom de cama, eu durmo. E ele roncava muito, o pessoal não conseguia dormir. Então o único que aguentava ele era eu. O André, que mora nos Estados Unidos, Rolando, que foi o primeiro jogador da NBA, 2,15 de altura. Esse é o José Cláudio, um diretor, medalha. Esse casal com o menininho
era o nosso attachê, que era brasileiro que morava nos Estados Unidos, que levava para todo lugar. O Oscar, né, com a redinha, o Mauri, que foi nessa final escondida, que não podia. Certo. Por causa da cachumba, não sei o que ele teve, rubéola. O Cadum, que hoje mora em São José, eu e o Pipoca. Que legal. Turma boa, hein? E quem era o cara mais da resenha, dos bastidores, que animava a galera ali, sem a gente estar falando de quadra ali, que também às vezes gostava para sair para tomar aquela gelada, tinha isso? Não, como é que era tinha, isso aí? aí ninguém bebia. É mesmo, Guerrinha? Por incrível que pareça. Olá, Guerrinha. Por incrível que pareça. O Oscar, eu nunca vi o Oscar beber a não ser Coca-Cola. Certo. Na época não tinha ainda vinho, né? Tinha, Sim. mas a gente não tinha esse hábito. Uhum. Então, era refrigerante mesmo aí de beber, saía para a diversão que a gente tinha era no outlet, Certo. conforme o lugar que a gente ia, fazer compra e ficar jogando buraco. Não tinha internet, então era uma outra vida, né? Mas uma vida muito gostosa. Acabava que unia mais, né? Porque Unia. também não tinha essa questão de celular, então sempre tava todo mundo junto, Olha, é uma né? coisa muito diferente hoje. Por exemplo, eu vivia como jogador Franca, 400 quilômetros de Franca. Acabava o jogo ganhando ou perdendo, você voltava no mínimo até Pirassununga, 200, 300 quilômetros, você voltava falando do jogo. O que deu certo e errado. Hoje, cada um entra no seu mundo. Pega seu celular, não e acabou, conversa então. mais. São dinâmicas diferentes, né? Esse grupo também, eu falei para vocês, que a gente não tinha. Levava revistas, livro, mas chegava uma hora, você ficava 2 meses fora de casa. Aí a gente ia jogar buraco, Sim. né? Televisão era difícil. Às vezes você tinha até que pagar para assistir televisão no hotel. Para usar telefone, era um absurdo para telefonar para o Brasil, né? Então você tinha que ficar entre você mesmo, fazer aquele jogo War. Sim. Esses negócios, a gente levava, ficava jogando, brincando, conversando, sentava. Geralmente, Olimpíada e Pan-Americano tem a Vila Olímpica. Certo. Né? A Olimpíada é maravilhosa. Restaurante 24 horas, tem vários, tem todo tipo de comida. Você come 7 horas da manhã, tem jantar, almoço, porque tem países que come. É diferente fuso horário, né? Então, E eles comem mesmo. Refeição. entendi. Não é só porque ele acordava mais. Não é igual mais. a gente Entendi. comer pão, leite, ovo, não, frutas. Já almoça no café. Já almoça de manhã, já almoça na hora do almoço, já almoça à noite, já janta. É uma loucura. E é 24 horas o restaurante. Então a gente ia muito para ficar lá conversando, né? Aproveitar para ver as meninas do vôlei, geralmente, Sim, né? sim. Da natação. Que legal. Nado sincronizado, muito bonito. Então a gente já tinha a ideia, né? E na Vila Olímpica tinha essa integração com as outras São modalidades? prédios, né? Como é que funcionava São isso aí? prédios. Então, por exemplo, tem o prédio do Brasil, geralmente ficava perto, por ser B, perto do restaurante, da entrada da vila, e assim ia tendo todos os prédios. Certo. Né? E você dividia. Tinha a parte masculina de um lado e a parte feminina do outro. E embaixo do prédio geralmente tem a lavanderia, tem a sala de TV, sala para conversar, tudo, para interagir. Mas, na verdade, você andava a vila inteira para conhecer, para trocar as coisas, change, né? Sim. Trocar material, trocar pin, tinha jogador, não nessa seleção, mas eu participei na Universidade, foi muito engraçado, Universidade de Olimpíada Universitária, que tinha um dirigente que levou uma ou duas malas cheias de biquíni. Aí eu falei, caraca, mas o que você vai fazer com isso? Ele falou assim, a hora que acabar os jogos, fica mais 1, 2 semanas o pessoal na vila para pegar os voos para voltar. Aí ele abria a mala e eu até ajudei muito ele vender biquíni, essas coisas, porque ganhava grana, né? Caramba, meu, que Vender legal. biquíni, porque o biquíni, calcinha do Brasil é atração, né? Era atração. Olha que Então legal. a gente trocava muita roupa também. Sim. Os caras gostavam muito do uniforme brasileiro, porque é amarelo e verde. É muito chamativo, né? Então, a gente fazia os change, né? Voltava com agasalho do Canadá. Isso é muito interessante você tá muito falando, legal. porque o meu tio, ele é coronel e ele ia nos jogos de polícia, de bombeiro, então ele levava um monte de camiseta do Brasil pra quando chegasse na vila, trocar. Então é exatamente isso que você tá falando. E era legal, porque o pessoal remetia muito ao futebol, ao basquete, que o Brasil era pioneiro, né? Então eles gostavam disso aí. E tem uns negocinhos que chama PIN, que
que você ganha. Sim. Quando você vai para a Olimpíada, você ganha várias malas de roupa do Comitê Olímpico. Certo. E ali tem de tudo, tem muita coisa repetida, que você troca os repetidos. Eu tenho até hoje tudo, todos os uniformes que eu tenho, sapato, tudo que eu desfilei, tem Olha guardado. que legal. A Renata organizou tudo para mim. Agora morando em apartamento não dá, mas na casa que a gente tem, ela fez um museu, Sim, que é super sim. legal, com LED, né? Que legal. Eu falei besteira, mas essa camisa aí, ó, essa original, eu tenho ela aqui. Olha que legal, Tá que aqui legal. no apartamento. Imagina eu vender ela, quanto que vale? Ah, hein? não, isso aí também é o valor sentimental, né? Mas tem, você sabe que tem na internet que compra um absurdo. Aham. Um absurdo tem roupas. É marcante demais, Eu né? tenho uma bandeira, tá numa mala lá em Duartina, na casa da mãe da Rê, que tem assinatura que nós ganhamos o Pan-Americano. Sim. Essa daí tinha uma torcedora me deu uma pequena, e aí tava a Paula, a Hortência, os caras da natação que ganharam medalha, Que e todo mundo legal, assinava na assinou. vila e eu tenho ela guardada. É um presente Então, são coisas legais. Né? marcantes, né? Que ficam Muito. ao longo da carreira. Conta pra Tem a gente. medalha. A medalha aí nem se fala, né? E é uma coisa legal que ninguém sabe, É. toda vez que você participa de um Pan-Americano de Olimpíada, você ganha um diploma de participação. Olha que legal. Muito lindo. E você ganha um pela colocação que você ficar. Sim. Qualquer colocação, se você for quinto, se você for terceiro, se for primeiro, além da medalha. E geralmente o técnico não ganha medalha, a comissão técnica, só os jogadores. Certo. Olha, curiosidades isso aí, hein? É. Ô Guerrinha, antes da gente colocar aí o vídeo da grande final, como é que foi essa campanha? A questão dos jogos, as dificuldades, você recorda, assim, bons momentos disso aí? Muitos. A gente Manda começou pra gente e aí. teve vários problemas, né? De lesão, é muito competitivo. Nós fomos jogar com a Ilhas Virgem. Quem que você fala que é Ilhas Virgem? Apareceram 12 americanos que estudavam nos Estados Unidos, atlético, marcando zona 2-3, super atlético. A gente ganhou na prorrogação. Esse foi o único jogo que eu fiz 24 pontos na seleção brasileira. Sim. Entendeu? E a partir desse jogo eu fui ser titular. No jogo, Foi a sua virada de chave. eu já vinha, né? Já tava O time ali. já estava aceitando. Certo. E na final eu joguei menos, porque a característica do Cadum era maior, para jogar com os americanos era melhor. Certo. Entendeu? E eu Ó. tive alguns momentos, Colocando aqui para É. o pessoal ver, né? É Os o final segundos, do jogo, os já segundos tava finais. grande. Aí a coisa mais legal, Conta o aí. Silvio, aquele cara tá pulando, faltando 30 segundos, a gente sendo campeão, os caras entrando na quadra, aquela bagunça, ele chegou pro médico e falou, você não tem um remédio para afta? O médico abateu nele. Agora você quer um remédio de afta? Uma hora dessa, meu. Abateram nele. Ai, cara. Mas foi super legal. Você vê lá o pessoal com as bandeirinhas, tudo, Sim. é tudo da delegação brasileira que ia assistir, né? E eles não estavam preparados para esse jogo, né? Porque eles nunca perderam na vida, eles nunca tiveram situação. Então foi uma coisa muito interessante. O que passou, assim, na sua cabeça? Como é que foi essa hora que você olhou ali no placar e falou, meu, a gente vai ser campeão mesmo em Você cima não tem dos Estados-" noção, você não tem dimensão. É igual... É surreal, né? É sentimento, entendeu? Não tem jeito de você mensurar, Alegria, né? principalmente na hora, o que aquilo representa. Você só vai perceber, já tem quase 40 anos, né? Vai fazer 40 anos agora. 39, né? O ano que vem é Exatamente, 40 anos. 39 anos agora. Vai fazer 40 anos e ainda é lembrado e muito bem lembrado. Então aí você tem noção do feito que você teve. Porque na hora fica aquele negócio assim, né? Um vem abraça, outro corre, outro não sabe pra onde que vai. Parece barata tonta, né? A preparação, Guerrinha, pro jogo da final, em algum momento ali no vestiário, vocês acharam realmente que dava pra ser campeão? Como é que foi? Ou vocês entraram pensando assim, vai que cola, vamos tentar fazer o nosso melhor? Como é que foi isso aí? O que o técnico falou? Quem assumiu esse papel de liderança antes desse jogo? Você lembra disso? Então, foi uma situação diferente. Esse grupo, ele já andava sozinho, entendeu? O Ari falava algumas coisas, ele administrava muito bem o grupo, não deixava ter brigas, sabia
a minutagem certa, a pessoa entendeu o papel dela, mas a gente tinha a liberdade da gente fazer a gestão do time. Olha que legal. Naquela época já era assim, tá? E então, a gente sabia que era muito difícil ganhar deles. Impossível. No dia do treino, da manhã, os caras passavam isso, a Zé Hortência. Passava isso do aro, e a gente não era fisicamente igual a eles. Aí o que aconteceu? Chegou no jogo, por uma deficiência nossa, no segundo tempo, começou o segundo tempo, falou, o que nós vamos fazer? Falei, vamos lá jogar nosso jogo, vamos correr, vamos chutar e vamos ver o que vai. E o Oscar e o Marcel é muito ruim de defesa, e não conseguia marcar. Eles afastaram e falavam para os caras arremessarem. Que mentalmente eles não estavam preparados para isso. Arremessava, errava, a gente ia lá, acertava. Eles erravam aqui, a gente ia lá, acertava de qualquer jeito. Parecia que quanto mais fechava o aro para eles, mais abria para a gente. Impressionante. Principalmente para o Oscar e para o Marcel. Oscar, 45 pontos, né? Então, foi um negócio, você vê, os Estados Unidos levar 120 pontos. E eles perderam o David Robson, que era o grande jogador deles, de defesa e de ataque, logo no começo do jogo. Eu peguei 2 faltas dele de malandragem, assim, subi, ele entrava embaixo. Então, eles perderam a conexão. Eles não estavam preparados mentalmente para isso. Tanto é que na hora de entregar, não tinha um hino brasileiro, nacional. Nem tinham feito isso, olha, isso é uma curiosidade muito interessante. E eles foram lá no campo de futebol e votaram com o hino. Só que eles votaram o hino à bandeira. O hino da bandeira, e não o hino nacional. Não o hino nacional. Aí nós falamos, não, pode desliga que a gente canta. Aí o ginásio, né, cantando, a gente da delegação brasileira cantando nacional. Eles não estavam preparados, eles nunca perderam dentro de casa. Tanto que os especialistas falam que depois disso é que eles idealizaram em fazer aquele Dream Team, né? Tem tudo isso aí, né? Então, aí foi uma sequência, né? 87, eles perderam o Pan-Americano. Em 88, em Seul, eles perderam a Olimpíada para a União Soviética, né? E em 89, perderam a Universiade, que são os 4 grandes mundiais, né? Que seria a Olimpíada Universitária, que é de verão para eles, perdeu para a Iugoslávia, que já havia o Drazen Petrovic. E em 90, na Argentina, eles perderam de novo para a Iugoslávia de 20 e tantos pontos. Aí eles falaram, para tudo. Chega. Não dá para só universitário. O universitário já não está alcançando o mundo. Por quê? Eles eram muito físicos. E o mundo foi ficando físico, jogando físico. Você vê o nosso time, eu era o menor, 1,86 m. Tinha jogador de 2,15 m. O Oscar era lateral com 2,7 m. O Israel, 2,7 m. Pipoca, Gerson. O Cadum tinha 2 metros de altura de armador. Então eles já não tinham mais aquele físico, que é o adulto jogar com o juvenil. Não dava para ganhar mais assim. Sim. Mas aí veio a tropa de elite deles, né? Em 92, o COB, né, o COI, Comitê Olímpico Internacional, negociou com a NBA, e a NBA queria avançar para todos os lugares, levar principalmente para a Ásia, né, na China, Japão, basquete, e aí levou o time, o primeiro time dos sonhos, né, o Dream Team. Que marcou aí, né? Aí não dava, né? Aí era outro assunto, né? Aí é outra prateleira, né? Aí não dava pra falar chuta. Eu fiz isso com o Jordan. Voltei e ele veio com a bola esperando eu marcar ele. Eu falei, não, pode chutar à vontade, né? Falando em português pra ele. Ele me olhava assim. Sério? Aí ele olhou, viu que eu não ia marcar, parou, chutou e meteu. Ele não errava, né? Esse cara é muito bom. E quando acabava o jogo, tinha como ter uma aproximação com ele? Como é que foi? Você não falou assim, ô Jordan, troca a camisa comigo. Essa é a nossa grande frustração. Porque na apresentação você vai lá e troca, né? A Olimpíada e Mundial eu ia revezando com o Mauri o número. Eu fui 5 na Olimpíada, eu fui com o David Robson, trocou. Ele me deu um boné, eu dei uma camiseta, sempre dava uma coisa, um pinho, alguma coisa. Aí nós prometemos que a gente não queria tirar foto com eles no final do jogo. Porque a gente não era tiete, a gente estava ali para jogar. E foi o time que perdeu de menos deles. Só que acabou, beleza, eles ficaram esperando a gente tirar foto, ia pedir, ninguém pediu, foi embora. Hoje a gente fica pé da vida porque não fez isso. Podia, né? Orgulho. É o orgulho, né? Eu imagine também a seleção americana. Nossa, eles nem vieram falar com a gente, vocês viraram as costas. Parabéns, tranquilo. Mas hoje podia ter lá na... Mas aí depois o Magic Johnson veio jogar com
com os amigos dele aqui, com os amigos dos Sim. caras, cansamos de tirar foto. Aí... O Jordan era impossível você tirar foto com ele, nem na hora do jogo, era muito difícil, cara. Ele é muito requisitado. Então, assim, muita gente em cima deles também, né? A Nike, né, na época já estava entrando pesado. Você olhava assim, Barcelona, para todo lugar, todo prédio tinha um Jordan. Até sonhava com o Jordan. Só voltando mais um pedacinho do jogo, porque é um jogo sensacional, né? Um dos maiores feitos do basquete, se não for o maior, né? O time ficou perdendo, né? No primeiro quarto e no primeiro tempo também, né? Vocês acreditavam ali na hora do intervalo ou falou assim, vamos... como é que foi isso aí? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas tinha primeiro e segundo quarto? Tinha, acho que era primeiro e segundo tempo, não é não? Na verdade, ele eu não sei eles abriram 20 pontos, depois, se eu não me engano é isso. Eu depois, acho que era primeiro e segundo tempo. Depois aí, 14 pontos de vocês, entendeu? Quando acabou o primeiro tempo, terminou em 14 pontos. Não tinha primeiro e segundo quarto. 14 pontos, isso, exatamente. E aí imagine, quando acaba aquilo ali e ter essa virada, a gente sabe, né, que o basquete vira lá, vira cá, o Guerrinha sabe muito mais do que eu do que isso, né, mas assim... Já tive no céu e no inferno. Mas vezes. Cara, 14 pontos para os Estados Unidos e você virar um jogo desse... Lá dentro, né? Lá dentro, eu acho que isso aí é o maior feito que vocês fizeram. Da nossa geração sim, mas a gente não pode esquecer a geração do Vlamir, do Amaury, foram bicampeões mundiais, medalha olímpica, né? Prata. Não, tem o basquete masculino e feminino tem uma história muito bonita, né? Continua hoje, não ganha título, medalhas, mas coloca jogadores nas principais ligas mundiais, né? O Brasil é o país, junto com os Estados Unidos, basquete e futebol, foram os únicos que participaram de todos os mundiais. Não é pouca coisa, não. Meu produtor, pega aí o presente que a gente vai dar pro Guerrinha aí. A gente já vai aproveitar também para falar. Eu vou dar também, já tem um presente aí também, presente para vocês. Obrigado. Do nosso amigo Lailton Que legal, deixa eu abrir aqui. 360 aí. Olha que legal, pessoal. Que legal pra você. Obrigado, Guerrinha, obrigado. antes do meu produtor entregar. Todos esses presentes para comprar na lojinha. Sim. Na verdade, quem vai comprar na lojinha vai ser meu produtor, porque isso aqui é meu, né? Então, aqui, vou mostrar aqui, qual câmera aqui, né, meu produtor? Vou mostrar aqui o presente que o Guerrinha mandou pra gente aqui, muito legal, o copo do Mogi Basquete. A gente já vai chegar no papo também, Guerrinha, obrigado, viu? Deus abençoe. Não só você, mas... Pode pôr sua caneta aqui. Quero até aproveitar aqui o presente que o Mogi Basquete mandou pra gente aqui, né? E agradecer também a Suelen, que é assessora do Mogi Basquete, por sempre estar ali atendendo a Guararema TV. Sempre foi muito solícita com a gente. Então, Suelen, ela tá aqui acompanhando com a gente o podcast, mas eu quero deixar registrado o agradecimento a ela e toda a equipe do Mogi Basquete, que atendeu a Guararema TV quando nós fomos cobrir o jogo lá também, o Vitor Sarro. Ô, Vitor Sarro, eu quero você sentado nessa cadeira aqui também. Ô, Guerrinha, chama o homem aí. Aliás... Então, obrigado, Suelen, obrigado ao Mogi Basquete. Aliás, a Suelen e o Léo fazem parte da equipe do Lucas, que é um diferencial esse ano no trabalho do Mogi Basquete. Sim. Resgatou tudo, diferenciado, todo mundo que vem, até a base joga com LED hoje, sim. O ginásio totalmente ali, todo jogo tem uma programação, né? Uma homenagem, um evento do chocolate, da Páscoa, Dia das Mulheres, de uma outra situação, né? De datas. Então, o Lucas com a equipe, junto com a Sueli, lógico que tem mais gente que trabalha lá, né, no administrativo, com certeza. Mas essa parte deles aí deu um upgrade muito grande na equipe. Sim, é o que eu falei. Todo o pessoal do Mogi Basquete, muito obrigado por estar sempre solícito com a Guararema TV. Meu produtor, pega o presente do homem aí, vamos entregar para ele aqui. Tomara que ele goste, viu? Guerrinha, pega em mãos aí, ó. É um uísque de presente aí que o nosso patrocinador mandou pra você. Ó, já vou contar essa aqui no ar. Eu perguntei pra mulher do Guerrinha ali, eu falei, a gente vai dar um uísque pra ele, será que ele bebe tudo? E a mulher dele falou, ele bebe. Fez aquela resenha. Olha, então tá filha, aqui, ó, o uísque aqui. Se ele não beber, ele dá de presente. Não, eu tenho uísque, eu bebo muito pouco, principalmente uísque. Vinho eu gosto, cerveja um pouquinho, mas não é igual
todo homem, né? Eu tomo 2, 3 e já... Mas a minha filha trabalhou numa vinícola que a Jack Daniels trabalhava Olha que legal. do mesmo grupo. E ela foi em Tennessee fazer lá algumas coisas, ela até mora nos Estados Unidos agora, e trouxe o menorzinho, tem com mel... É muito legal. Não, esse, tá aí, ó. Esse é um presentão que a Time Beer mandou pra você. Jean, muito obrigado. Ô, Guerrinha, manda um abraço pro Jean e agradece ele pelo uísque aí, ó. Gostaria de agradecer, né? Igual a Antártica, pelas bramas que me mandou. Aí, Jean. Muito obrigado, viu? Pode deixar com carinho. É uma marca muito boa. Tá certo. Eu sei porque minha filha já trabalhou lá nos Estados Unidos. E agradecido aí pelo presente, viu? Vamos lá. Sim. É isso aí. Comemorar o título do Mogi Basquete. Se Deus quiser. É a Time Beer, sua adega referência em Guararema. Excelência em cada rótulo, qualidade em cada entrega. Aquela bebida gelada você encontra na Time Beer. Temos também a Super Gás Brás, entrega rápida e segura de gás e água mineral. 2 lojas para atender você. Uma no centro e outra no Jardim Dulce. Quer agilidade e qualidade? É a Super Gás Brás. Temos também a Orquidácea, orquídeas, plantas ornamentais, artigos para cultivo. É muita novidade que vem por aí. Tá se montando um complexo muito legal lá no Orquidácea. Vai ter piscina, lugar para café, para pescar, passeio de jipe, muita coisa interessante. Também queremos agradecer a HRT Engenharia, construção e reformas, procure HRT Engenharia, sob a batuta dele, engenheiro Ramires Valim, o Instagram é o @HRT Engenharia. E também se você está precisando cuidar dos seus dentes, doutora Larissa Fidelis, cirurgiã dentista, atendimento clínico geral, serviço de limpeza, clareamento, prótese, restauração, qualidade e confiança, é a doutora Larissa Fidelis. Guerrinha, conta pra gente, como é que foi dividir vestiário com Oscar e Marcel? Eu sei que você jogou com grandes nomes, mas a gente queria perguntar em especial desses 2 nomes aí. É interessante. O Marcel, sempre antes de entrar para a partida, tinha que ir no banheiro. Era o ritual dele. Já contou uma sua aqui, hein, Marcel? Já tinha esse ritual. O Marcel tem um ritual dele que tinha que não é. Mas é tranquilo, a gente era super... Conversava de tudo, né? Tinha aquela fase do Walkman... dos negócios, né? Eletrônico, rádio, para ouvir música. Era muito amigo esse time, até hoje, né? A gente sabe o momento do Oscar é muito difícil. Até 3 anos atrás, acho que 4 anos atrás, nós reunimos um jantar em Jundiaí, foram todos, menos os que moram nos Estados Unidos. Certo. E o Ari que já tinha ido, agora, e o Gerson. E a gente sabe que com a idade a gente vai perdendo as pessoas mais próximas da gente, né? Mas a gente, vamos ver se o ano que vem, aos 40 anos, a gente reúne de novo aí. Aí tem que fazer uma baita de uma festa, hein? Aí não pode deixar passar em branco, são 40 anos, não são 40 dias, como já diriam os antigos, né? E 40 anos que ninguém esquece, né? Que ninguém esquece, E vai ficar marcado pelo resto da vida, tá na história do basquete, né? Quem era mais resenha, Marcel ou Oscar? Ou eles eram... tímidos, calados, como é que era isso? Conversavam bastante. Os dois conversavam, diferente, né? Personalidades totalmente diferentes, totalmente. Né? O Oscar, totalmente emoção, nada razão, e tudo dele tem que ganhar. Então a gente fazia muito futebol, né? Certo. Jogo de futebol. Pensa num cara ruim que é o Oscar. O Marcel era tão ruim que ele ficava na trave, junto com a trave, para não atrapalhar o jogo, pra você ter uma ideia. Mas a gente jogava. Geralmente os baixinhos jogam melhor, né? E a gente sempre jogava rachão entre a gente, punha os goleiros, punha o Rolando, o Israel no gol. Certo. Que aí enche bastante o gol. A gente jogava bastante. Mas, assim, era um grupo que ficou... marcado, né? Muito tempo, de 84, 85, no Sul-Americano de Medellín, até 92, sempre ficaram 10. Só rodavam 2, o 11º e o 12º jogador. E teve uma troca, que foi... O Cadum entrou no lugar do Nilo, em 87. Certo. E o André... entrou no lugar do Marcelo Vido em 87. Sim. Porque o Nilo e o André e o Marcelo Vido faziam parte do time, né? Desde o início, pós-Olimpíada de 94. Certo.
Dessa geração que jogou com você, qual o jogador que você tem mais contato ainda? Eu sei que você contou ali que você tem um grupo, às vezes fala com todo mundo junto, tudo, mas qual é o jogador que até hoje é seu braço direito? Cadu, que mora em São José. Tem mais afinidade com ele. O Paulinho Vilas Boas. Sim. Apesar de ser mais novo que a gente, tem muito... Com os outros a gente tem muito carinho. O Marcelo é muito... São vidas também diferentes. O Marcelo é muito né? amoroso, né? A gente chamava ele de vovô. O Pipoca a gente encontra muito. O Israel já aquele jeitão dele, mas também... hoje, principalmente hoje, ficou muito... Todos se gostam mais hoje do que na época. Na época a gente competia muito, né? Quando jogava contra, nos clubes. Sim. Apesar que quando chegar na seleção, mas que chegou no aeroporto, vai pro time, vira as costas, racha, é jogo, né? Muito competitivo. Mas é um grupo muito legal, viu? Um grupo muito legal. Guerrinha, como é que foi a transição para virar treinador? Quando você já estava ali para pendurar as chuteiras do basquete, que não é o termo, eu tô enchendo o saco do Guerrinha. Você já tinha isso como planejado? Foi por apoio de alguém? Como é que foi essa parte aí? Você falou, quando eu terminar de jogar, eu quero ser treinador. Como é que foi essa virada de chave? Na época que eu jogava, não tinha assistente técnico. Era só o técnico. E o jogador, capitão do time, que mais liderava, geralmente o armador, né? E ele que era o assistente do técnico, praticamente. Então, aquilo lá foi te formando como o segundo técnico do time. Como o Hélio foi capitão e ele virou técnico, eu fui capitão e ia virar técnico. Então, já era esperado isso, né? Certo. E aí, quando estava último ano, já não aguentava mais em 98, técnico, treinamento, pré-temporada, e a gente vê que o tempo vai chegando também, e eu não queria parar de jogar, e todo mundo fala, putz, já devia ter parado uns 2 anos. Eu queria, sim. Né? Igual como técnico. Eu parei como técnico, as pessoas falam, nossa, tem saúde. O Elinho teve agora esses dias aqui, que é o técnico de Franca. Bom, mas você tem saúde, você tem qualidade, você pode ser técnico. Fala, beleza, mas no momento eu não quero mais, eu quero mudar, né, um pouco. Igual de jogador para técnico. Certo. E aí eu estava no Poutcock e tinha um timaço, meu time foi vice-campeão brasileiro, né? E aí o Chain chegou e falou, você vai ser o técnico do time. Falei, não quero ser técnico. Falei, não, você vai ser. Foi tipo uma intimação, você vai ser o técnico. E aí eu comecei a ser técnico e na época o Marcelo, o Carlão me ajudaram muito, porque eles já eram técnicos, né? Eu falei, não, você só vai tirar o calção e pôr a roupa e vambora, né? E foi isso mesmo, eu virei a chavinha rapidinho para técnico, liderar o time. E com a personalidade que eu já tinha de liderança, de vestiário. Ficou um pouco mais fácil. Mas me ajudou demais ter trazido o meu tempo de jogador, de vestiário, de técnico, né, de assistente técnico aí. Sim. Foi uma coisa simples para mim. Foram 16 temporadas na frente do Bauru, né? 17 temporadas na frente do Bauru, mais de 800 jogos, né? Sim. Como técnico. Administrar o vestiário quando você é jogador, então, pelo que você está falando, é mais fácil, né? Depois dessa passagem, né? Como jogador. Como jogador você é da turma. É isso que eu quero saber. Como é que é essa virada de chave? Como técnico, você não é da turma. Que você agora tem que mandar, né? Você vai cobrar. É pai e filho. Quando você é irmão, é mais fácil você conversar com seu irmão, briga, tal, não sei o que lá. Mas o pai é diferente do irmão. Então, mais ou menos é isso. Hoje eu sou um vô. Você acha que os jogadores respeitam muito mais o técnico quando ele também já foi jogador, por você entender as dificuldades de estar dentro da quadra? Com certeza, te respeita muito mais, né? Não é, por exemplo, nós temos o Gustavinho, que foi um jogador até juvenil. Ele não foi um jogador adulto, de seleção e tal. E respeitam ele pelo trabalho dele também. E tem jogadores que foi seleção brasileira, Olimpíada, e que não conseguiu ser técnico. Então... Mas, com certeza, eu já tive jogador que a hora que ele vira para mim para falar alguma coisa de como jogador, eu falo, cara, eu já vivi isso, o que você quer falar? Next. Vai falar de seleção brasileira? Também fui. O que você quer falar? De Olimpíada? Qual que é o tema aí? Então, na realidade, você tem
um respaldo muito grande. Você ter sido jogador de nível, de Olimpíada, as pessoas te respeitam. Apesar que depois já vai esquecendo, né? Hoje, nem eu e meus filhos lembram quando eu joguei. Aí você tem que construir uma outra carreira, que é o de treinador. Sim. Né? Aí já é diferente. Você acha que tem que ser mais disciplinador ou paizão, ou tem que ter essa mesma linha? Tem que ser você. Tem que ser você. Eu sempre fui uma pessoa que... Já chorei com jogador no vestiário. O caso do Fabrício, jogou comigo em Mogi. E é o cara que eu mais cobrava, mais brigava, no bom sentido, né? Então, eu vim de uma geração que você poderia ser mais duro com o jogador. Hoje já não pode ser tanto, né? Mudou muito. Né? Isso nunca desrespeitei, mas sempre cobrei muito, sempre fui muito disciplinador, o próprio Chamel, Tairone, jogadores que comigo foram na minha linha, acreditaram no meu trabalho. Não preciso nem falar do Léo, que o Léo é um genro, né? É um gentleman. Uhum. Tive muitos jogadores difíceis, como Alex e tantos outros. Tem momento de ser seguro, tem momento de ser não seguro. Como é que é controlar o Alex no vestiário? É muito difícil, porque ele é muito palpiteiro, ele quer participar muito, ele quer mandar, então... Mas, por outro lado, ele entrega muito como defesa, como jogador, é um cara comprometido. Ele fácil de aquele jogador que não sabe perder, né? É obcecado pela vitória, né? Mas isso é bom, né? Isso é bom, né? Isso é bom, porque você tá entrando no vestiário, treinar um jogador que não dá bola para perder e ganhar a mesma coisa, é terrível. Né? Precisa desses casca grossa, né? Senão o time não é campeão. Você nunca vai ser campeão se não tiver jogador difícil no teu time. Se tiver, a gente brinca, né? Se tiver só genro, você vai fazer uma boa temporada, vai falar, nossa, quase ganhamos, mas puta, quase. Pra você ganhar, precisa ter pessoas diferenciadas, não é só em qualidade técnica e física, é principalmente o mental. Sim. É aquilo que no último quarto você cresce com as dificuldades, entendeu? O Alex é aquele jogador que todo mundo odeia, mas todo mundo gosta, né? Porque ele quer ganhar de todo jeito, né? Então no final o pessoal fala, pô, a gente tem que ter essa gana, né? Eu falo que o jogador tem que ser igual uma família, que o pai às vezes morre cedo, e ele com 15 anos ele tem que ser o pai da família. Sim. Com 15 anos você tem que sair para ajudar teus irmãos, tua mãe. O jogador tem que ter esse espírito, né? A hora que ele tem isso, não tem dificuldade para ir no jogo. E o jogo é dificuldade, o tempo todo. É problema para você resolver, problema para você superar, é reconstrução, é você tentar fazer o seu melhor. E pelo menos você sair do jogo, mesmo que você não saia da vitória, você fala, cara, o cara foi melhor que eu. Eu vou tentar melhorar para o próximo jogo ser melhor que ele. Meu produtor, coloca aí as imagens da chegada dele no Mogi pra gente conversar a respeito disso. O Guerrinha chegou lá em 2016. O Mogi já vinha de longos anos sem nenhum título, né? 20 anos. 20 anos, né? 96, né? Tinha sido o último campeonato paulista, né? E o Guerrinha chegou nesse elenco, né? Que tinha Chamel, Taylor, Filipim, entre outros jogadores grandes aí. Guerrinha, como é que foi esse convite, né? De treinar o Mogi, essa chegada, colocar a ordem na casa. Como é que foi isso aí? Foi um final de segundo ciclo meu em Bauru, que a gente tinha sido levado, o time para jogar Mundial com o Real Madrid, ganhamos um jogo, perdemos outro no Ibirapuera, fomos para os Estados Unidos, estava até conversando isso na vinda para cá, e aí na volta, por vaidade, por situações dos dirigentes, me dispensaram, não por motivo técnico, não por motivo financeiro, nem por motivo disciplinar. Certo. Foi que eles queriam mudar o perfil do time. E aí apareceu a oportunidade. O Nilo sempre foi muito meu amigo, o Bertaioli querendo dar um upgrade. Aí me chamaram, porque o Paco fez um excelente trabalho. Sim. Estruturou bem, mas ele teve que voltar para a Espanha e também já tinha se desgastado bastante no Mogi, mas ele fez uma base muito boa. E quando eu cheguei, faltava um toque diferente, mais competitivo, com cada um tem seu jeito, e eu consegui. Não era fácil vir para Mogi com Chamel, com Tairone, né? O time que tinha. Eu trouxe o Fabrício e o Caio como pivô. E a gente aproveitou uma boa base do trabalho do Paco, fomos dando um jeito de brasileiro, de relacionamento,
Por exemplo, era muita punição, muita multa para tudo. Aí na primeira conversa de vestiário, o Chamel me perguntou como é que seria a multa. Eu falei, no final da temporada. Ele falou, mas como assim no final da temporada? Eu falei, acaba a temporada, a gente renova ou não renova com você. E se você for muito mal aqui, indisciplinado, outro clube não vai querer te levar. Simples então, assim. a multa é essa. É responsabilidade. Aqui é NBA. É adulto. Né? Se vocês forem criança, eu vou tratar vocês como criança. Se vocês forem adulto, eu trato como adulto. Simples assim. A nossa parceria é essa. E daí a gente criou um vínculo muito grande. Foram 6 anos, né? Sim. 5 anos. Estou voltando agora, numa outra função, 6º ano em Mogi, que também fui cidadão mogiano, né? Recebi esse título, recebi em Bauru e Francano de Nascimento, e estamos aí agora de outra forma contribuindo, né? Foi um momento muito histórico. Você mesmo pode falar o valor do ingresso, quanto que era, né? Para entrar, é uma geração, um time muito forte da Elbor, um patrocinador forte. Tem as imagens aí, meu produtor, do jogo? Coloca aí pra gente, enquanto o Guerrinha conta pra gente. Depois a gente passa essa parte aqui dos títulos também. Muita coisa do homem. Coloca aí. Ó, aqui na verdade é o Sul-Americano, né? Lá dentro da Argentina. Isso. Vamos falar aqui então já do Sul-Americano, que já tá na... Não, perdão. Nosso produtor voltou, tá certo? O Jimmy, né? Fazia parte. O Elinho estava voltando aí. Sim. O Lessa estava começando. Sim. Aqui já são as imagens do final do Paulista, né? Que tava cheio, e eu posso dizer, eu estava lá nesse jogo aí, viu? Foi um jogo muito... E um timão, Bauru, hein? O Alex, o Hetzheimer, o Jefferson, que jogou no Timaço. O Gão explodiu nesse dia, né? Conta pra gente a respeito da preparação, né? O que você passou pra cabeça dos jogadores ali naquela reta final? Porque são 20 anos sem um título. Como é que foi essa preparação? Na verdade, a preparação não é no dia do jogo. Vem desde o primeiro dia. Criando casca no campeonato todo, né? Exatamente. Você vai conversando, você vai criando um hábito. Eram jogadores vencedores que não tinham ganho ainda em Mogi. Então, é um negócio de erro, acerto, conserta, arruma o carro para ir na pista, volta para o box, trabalha. E a gente foi criando uma mentalidade, né? Passou bastante confiança para os jogadores. A cidade já comprava o time. Abraçou, né? A ideia, na né? época antes de eu chegar, também lotava, tinha fila. Que batia na trave e não entrava. Aí quando ganha, aí você põe a cerejinha no bolo, né? Consolida, marca mais, né? Marca mais. Quem era o grande líder, ou era mais um coletivo desse time, Guerrinha? Não, o Chamel, né? Era o líder, né? O Filipinho também tinha um papel de capitão do time antes de eu chegar e foi muito importante também. O Larry, com a categoria dele, né? O Tyrone, do jeito dele, ele era muito importante no time. Acredito que ele e o Chamel seriam os jogadores mais importantes tecnicamente. O Tyrone, taticamente, fazia tudo, né? O Larry, com a categoria dele. E a gente foi completando. Fabrício, o Caio, jogador a nível internacional, que nos ajudou muito, principalmente no título sul-americano. Um pivôzão que a gente fala de profissão mesmo, né? Um pivôzão de qualidade internacional. Certo. Larry... E tantos jogadores aí, né? Teve algum momento ali na campanha que você achou que o título poderia escapar? Teve isso aí? Ou o time sempre manteve aquela mesma atuada? Campeonato é corrida de 100 metros. Você não pode ficar olhando para o lado, nem muito tempo. Prende a respiração e corre e bate o peito lá, entendeu? Então, você vai corrigindo, vai melhorando, entendeu? E vai seguindo. Você não fica projetando, será que nós vamos perder? Será que nós vamos ganhar? Sim. Isso aí é um trabalho, você vai focando no adversário, o que você faz para tirar as qualidades dele, ele vai fazer isso, você tem que ter armas para pôr as suas qualidades, E o time jogou muito bem. Foi tanto no Paulista, né, que foi um marco muito, muito importante, um trabalho com a liderança do Nilo, de muitos anos aí, né? Ele era secretário de esporte.
e continuou aí. Foi uma luta ter time em Bauru, principalmente depois que a Elbor saiu. Ficaram mais outros anos aí, cara. Mas foi uma luta gigante. E tanto é que até hoje o Mogi respira basquete, né? Até é o primeiro hoje. Esporte da cidade, sem dúvida. O papel da torcida mogiana, você que já jogou em outros lugares e treinou outros times, você vê como uma das torcidas mais apaixonadas? Eu acho que assim, cidades é mais fácil que clube. Certo. Você pega, por exemplo, mesmo o Flamengo sendo gigante, a torcida do basquete do Flamengo não é tão marcante como a de Franca, a de Bauru, a de Rio Claro, a de Mogi. Cidades igual Santa Cruz do Sul, que nós vamos jogar sexta-feira lá, 15 mil pessoas, lota. A pessoa cidade vive o pequena. basquete, né? Então é diferente do clube. O torcedor, se é corintiano, você vai torcer pro time também. Mas é uma outra parte, é diferente da torcida da cidade. É uma comunidade grande, né? Sim, sim. Com certeza. É um clube de 500 mil habitantes. Exatamente. Mudando aqui um pouquinho a chave para o sul-americano, como é que foi essa conquista, né? Eu acho que foi aí que consolidou mesmo todo o trabalho. Então, acho que tem coisas assim, vitórias, atuações, os títulos vão te fortalecendo. Certo. Aí você vai ter aquela historinha, a hora que você tem uma dificuldade, fala, não, mas nós já passamos essa estrada aqui, conseguimos passar junto, pô, por que nós não vamos passar agora? Vamos fazer a mesma receita. E quando você não passa, que você sempre perde do mesmo jeito, esse filminho também passa na tua cabeça. Sim, Será que não vai acontecer de novo? Vai chegar no final, vai acontecer isso, vai furar o pneu de novo. Então, eu acho que as atuações, as vitórias, os títulos vão te fortalecendo muito. Sim, sim. Você agora num novo papel, né, como coordenador técnico do Mogi, voltando anos depois, quais são as maiores dificuldades que você encontrou, os maiores prazeres, um pouco de bastidores? Como é que é assumir uma nova função? Porque a gente estava comentando antes aqui, eu e o produtor, que quando a pessoa nasce para determinado algo, ela vai a vida inteira, ela só vai trocando a profissão, mas vai ficando ali dentro do mesmo esporte, que é o caso do Guerrinha, né? Foi jogador, treinador, agora coordenador. Como é que foi esse novo cenário? Voltar para casa, né? Voltar para o Mogi e assumir esse novo desafio. Olha, para te falar, essa nova função minha é a mais difícil do que as outras. A mais fácil é jogador. Sério? É. Porque você lida com coisas que você não pode controlar. Né? E a outra parte, como técnico, você também não pode controlar. Tanto, mas você controla mais dentro da quadra, dentro do time. Né? E como jogador, você controla muito mais, porque você vai lá, faz sua parte e tenta ajudar os outros ainda a fazer. Então, pode te falar a verdade, essa minha função, ela é menos desgastante fisicamente e mentalmente, mas ela é muito mais difícil para lidar com as situações. Sim. Com toda a experiência de 50 anos que eu tenho de dentro e fora da quadra. Porque sempre você está aprendendo algo diferente, né, Guilherme? Eu já montei duas equipes de sucesso. O Coque de Ribeirão Preto, eu que montei o projeto. O time de Bauru atual, eu que montei o projeto. E eu era roupeiro, técnico, só não era jogador, né? Então eu tenho uma experiência muito grande. Mas tem coisas que você podia fazer. Hoje eu já não posso, não tenho esse controle todo, né? Mas eu posso contribuir muito com o time, com a minha imagem, né? Com relacionamentos, com a equipe, com o técnico, com os jogadores. Mas eu não posso chegar lá e mudar os jogadores. É o técnico, vai mudar. Dentro da quadra é o técnico. A função é dele, a responsabilidade é dele, né? É dele. A gente, principalmente, tem que estar na retaguarda, principalmente se ele tiver, né, te procurar mais. Você fala. Eu, por exemplo, o Fernandinho me dou super bem desde pequeno. Eu que levei ele para quando eu tirei ele de Franca. Certo. Era novo, foi jogar comigo em Rio Claro. Começou na minha escolinha, se relaciona, é amigo dos meus filhos. Então a gente tem um relacionamento pessoal muito bom. Mas mesmo assim, ele é o técnico, ele que tem que comandar, tem que fazer as coisas. Não é porque você já foi treinador que você tem bagagem que você vai assumir essa responsabilidade. E eu ainda tenho um grande problema, né? Porque eu tenho um peso muito grande para todo mundo. Sim. Porque o cara fala, será que ele quer ser técnico? O que ele já fez? Na verdade, naturalmente,
Se fosse você, não ia ter o mesmo peso que eu tenho perante as outras pessoas, né? É bom, por outro lado, os jogadores, todo mundo fala, não, o Guerrinha conhece, o Guerrinha já passou por isso, ele pode nos ajudar assim, ajudar aquilo. Mas, na verdade, é uma pressão também para todos, né? Eu estando ali presente. Então, é um complexo de situações de aprendizado, né? Apesar de ser meu primeiro ano, eu já fui muito gestor de times. Sim, sim. Eu já montei vários times, já lidei com patrocinadores, já lidei muito com a parte fora da quadra, porque eu não tinha uma pessoa como eu sou hoje. Certo. Não tinha, eu comecei o Bauru sem assistente. Não era como um supervisor, um diretor técnico. Porque a maioria dos clubes que eu trabalhei, que muitos têm hoje, o diretor é um cara que vai lá para ajudar, ele não é profissional. Então você gostou de basquete ou jogou, aí você vai lá, presta 2 horas do seu trabalho. Hoje virou profissional. A atual administração do time, a All Sports, que são 4 os amigos, o Rafa, o Paulinho, o Hugo e o Sarro, que entrou junto. Ia te perguntar isso agora. São hiper profissionais. Então eles estão profissionalizando cada vez mais o Mogi Basquete, né? Então, isso daí tem uma dinâmica diferente, porque o mundo esportivo ele é um pouco diferente do mundo empresarial. Certo. Porque o empresário ele pensa assim, bom, esse microfone está funcionando, tira um, põe outro. O jogador não é assim. Existe um processo, tem um lado humano, tem um lado da liga, conjunto, né? Nem sempre os 5 melhores jogadores do campeonato conseguem formar o melhor time. Certo. Às vezes o time que ganha pode ter uma combinação diferente e que não tem estrela no time. Lógico que a probabilidade de você ter um Jorginho, um Lucas Dias, um Alex, né? Um Charles e vários outros jogadores assim, a sua chance é maior, mas isso não quer dizer que é garantia. Você vai lá e traz esses jogadores e forma um timão, uma seleção e fala, vamos ser campeão. Quantos que você, na experiência de vocês, vocês já viram que não virou? Não deu certo, né? Não deu química. Por exemplo, esse ano o time, ele foi feito para resgatar fora da quadra a parte administrativa, que teve 110%, 150% de sucesso. O Mogi Basquete voltou a ter credibilidade com a chegada da All Sport, do modelo administrativo, né, que é uma SAF do basquetebol. Certo. Não é associação só, porque quando é um clube de associação, a pessoa vai lá para ajudar, o outro quebra o galho aqui, o presidente está ali por isso, ou por interesse isso, aí ali está tentando ser mais profissional, né? E você vê, e a Associação Mogi Basquete é um case de sucesso não sendo administrado profissionalmente. Porque se você pegar, hoje a cidade é uma cidade vibrante em basquetebol. E é o primeiro ano que está tentando fazer uma gestão empresarial. Voltou ao que cenário, está tendo né? sucesso também. Exato. Então você vê que não existe certo e errado, existe o que dá certo e o que dá errado. Exato. Então a gente espera, com todo esse lado administrativo, com o processo de temporada após temporada, Mogi volta ao cenário muito mais forte ainda, né? Com investimentos, com patrocinadores, com títulos, porque o título vai trazer muito. Você chegar na final, isso é gratificante para o torcedor, para quem trabalhou, para o técnico, para a comissão técnica. Para a torcida, para a cidade, para tudo. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Hoje é muito grande a estrutura, né? Sim. Você pega Mogi hoje, não é só adulto, é a base inteira, tem desde sub-12. Nós temos o melhor sub-14 do Brasil, entendeu? Vem sendo feito um trabalho há muito tempo aí de base, que está crescendo. Que legal. E, lógico, nem sempre esse menino que hoje é o melhor do Brasil, esse time, vai chegar a ser, vai levar o time inteiro para adulto. Porque se você for pensar na base, é uma pirâmide, né? Então a base é muito grande. Hoje nós temos mais de 125 atletas no time. Fora treinadores, comissão técnica, a base tem preparador físico, tem psicóloga, nós temos um trabalho com a Imote incrível
tem nutricionista, médico especializado Que em legal. preparação física. Hoje nós somos um dos poucos clubes que tem o GPS, né, o Catapult, que a Imote nos proporcionou, você entendeu? Bem científico o trabalho que é feito, né, um ginásio maravilhoso. Então essa base, hoje nós temos, vamos falar assim, 80 jogadores na base. Quantos que vão chegar no time? Talvez 1, 2, tomara que chegue 5. Sim. Você Às quer vezes- sempre que chegue mais, né? É. Mas trabalhar dentro de uma realidade, né? Então, mas estou falando assim, de Franca, tem, de 1960 até agora, já tem 40, 60 anos de basquete. Quantos jogadores que nasceram em Franca que chegou à seleção brasileira Sim. na Olimpíada? 3. 4, 5. Sim. Você vê, quantos jogadores passaram por Franca? É. Então a base é importante, porque não vai só chegar jogador no adulto, vai chegar um futuro patrocinador, um futuro médico, um futuro torcedor que entende de basquete, um dentista que gosta de basquete, porque ele não conseguiu jogar no nível tal, mas ele continua gostando do basquete, um torcedor. Então, o tanto de coisa que você pode, além de você alimentar, educado. Eu falei para você no começo da entrevista aqui, que eu sou muito grato às pessoas que eu tive a segunda educação fora de casa. Sim. Então, não tem preço que o esporte contribui. Guerrinha, a gente está chegando ao final do nosso podcast. É uma pena, a gente queria ainda continuar conversando com você horas e horas aqui. Mas eu queria que você passasse para essa geração de base o conselho principal que você dá para a pessoa se profissionalizar e ser um grande atleta. Eu acho que você tem que ter o que a geração tem muito hoje. A cabeça nas nuvens. Sonhar. O céu é seu limite. Só que você não pode tirar o pé do chão. O pé do chão é a realidade. É as dificuldades. E quanto mais se tiver, mais você vai ficar fortalecido. Não foge das pedras no seu caminho. Você ultrapassar os obstáculos, isso é para te fortalecer. Né? Estava até falando para a Rê, minha esposa, para a Sueli, para o Léo, que uma história fantástica de um empresário que perdeu tudo, perdeu o casamento, perdeu tudo, e que ele, né, foi na religião buscar a sua palavra de fé, e que aí foi passado para ele que era um momento de poda na vida dele. O que é poda numa árvore, numa planta? É feito para ela nascer com mais força. Certo. Então, as dificuldades, né, ela vem para te fortalecer. E com certeza, eu acho que foi isso que mais o esporte me ensinou. Não foram as vitórias e nem as derrotas. Foram as dificuldades que me fortaleceram muito. Que legal. Guerrinha, sem palavras para te agradecer por ter atendido a GTV nesse podcast, nesse bate-papo incrível. Agradecer novamente ao pessoal do Mogi, ao time do Mogi, a Suelen, todo mundo que fez isso aqui acontecer. Muito obrigado. E que Deus te abençoe e te guarde sempre, que você continue nessa humildade toda que você tem e que seja muito, mas muito sucesso essa sua nova etapa de vida como coordenador, que você ainda consiga alcançar muitos e muitas coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E todo mundo sabe que eu sou torcedor do Mogi e que a gente traga mais títulos aí para o time do Mogi. Deus te abençoe e muito obrigado mesmo por ter atendido a gente. Bom, eu queria agradecer, aproveitando, pedir para você e para muitos Claro. aderir ao sócio torcedor. Ô, Nós claro. estamos quase chegando a 1000. Pode fazer É aqui, uma marca histórica. Que legal. Para o time isso é importante, né? E vem sendo uma campanha muito bem realizada, muito bem feita pela Sim. equipe do marketing. E a gente convoca, né? Porque o brasileiro tem mania de índio, né? Ganhar apito, Certo. quer ganhar ingresso, quer ganhar camiseta, né? E a gente tem que ajudar o instituição. time, Certo. né? Participar e é um preço muito convidativo, Sim. que vale a pena você se garantir, e não tem só o jogo. Tem muitas outras coisas linkadas. Os outros benefícios, os né? outros benefícios. Perfeito. E você está deixando o Mogi Basquete cada dia mais forte. Então, faço uma convocação aqui,
né? Para todos ir buscarem. Tá chegando os playoffs aí, ó. Garante seu lugar, porque não vai ter que fazer igual ele, ficar de fora lá, pegar fila. É isso mesmo. Se Deus quiser, a gente termina a temporada no mais alto possível. Está sendo bastante competitivo, uma equipe que está brigando de igual para igual. O campeonato tem mostrado isso. Sim. Que não tem bicho-papão, apesar de ter equipes mais fortes por causa dos elencos, de tempo de trabalho, mas com certeza o Mogi vai mostrar esse lado resiliente, um lado competitivo e vai crescer aí nos playoffs. Tá certo. Galera, esse foi o 21º podcast da Guararema TV com o Guerrinha. Se você gostou, curte, compartilha, coloque o like e é isso aí. Fique sempre ligado e conectado na GTV, porque sempre vai vir mais novidades para você. Valeu, galera!